Amigo, a Bíblia está dizendo que não sobreveio tentação como fosse humana. A tentação humana. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o diabo é tentador. É verdade, a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14. Cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Pastor, então como conciliar as duas frases? O tentador é externo, está do lado de fora. A tentação é interna, está do lado de dentro. O tentador do lado de fora não empurra para dentro de você um desejo que você não tinha. Ele só aperta os botões do que está em você. Ele só provoca o que está em você. Ainda que o externo, o tentador externo, seja um ser sobrenatural, a tentação não é. Porque ele só pode provocar naturalmente os seus desejos e nada mais do que isso. Agora pensa comigo, se eu e você acreditamos que a tentação é sobrenatural e que vencê-la é um esforço humano e natural, quem é que ganha essa briga? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E o texto sagrado diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou pedir mais do que só ler. Vou pedir a você a gentileza de repetir esse texto comigo. Diga: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que o texto diz vocês, mas Paulo estava falando para a gente e nós estamos nos apropriando. Agora nós vamos falar uma vez mais, e dessa vez vamos nos apropriar no nível pessoal, não no plural, né? Mas no singular. Eu quero que você repita em mim, só mais uma vez: estou certo de que aquele que começou boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, eu não sei você, mas eu gosto, muitas vezes quando estou num processo de meditação, que para mim é diferente só da leitura bíblica, envolve reflexão, questionamento, eu gosto sempre de me perguntar o que Deus queria comunicar com essas palavras. E particularmente esse texto não requer nenhum grande esforço de interpretação. O texto por si é autoexplicativo, né? Deus certamente queria comunicar a sua disposição de concluir aquilo que ele iniciou, de terminar aquilo que ele começou. Provavelmente essa seja uma das razões pelas quais em Hebreus 12:2 nosso Senhor é chamado de o autor e o consumador da fé, porque normalmente ele termina aquilo que ele começa. E para falar a respeito não apenas de algo que Deus faz, mas faz porque isso é uma extensão daquilo que ele é. Muitas vezes nós separamos o que Deus faz do que ele é, e é algo que você não consegue simplesmente desassociar. Por exemplo, no livro de Hebreus nós vemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, galardoar, recompensar, abençoar não é apenas algo que Deus faz. Aquilo que ele faz é uma extensão daquilo que ele é, porque ele é abençoador. Então quando falamos dele terminando aquilo que começou, isso é uma extensão do seu caráter. E é muito importante que eu e você tenhamos uma visão correta sobre Deus. Aliás, gosto de uma declaração de Tozer, num dos seus livros, num dos seus clássicos, o homem de Deus, assim, uma concepção correta sobre Deus é fundamental não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. Isso é uma afirmação que ele faz em O Conhecimento do Santo. Eu e você precisamos entender que a fé se apoia no caráter de Deus. E a concepção que temos a respeito dele afeta diretamente o exercício da nossa fé. Muitos falham por não entenderem aquilo que deveria ser o básico na mensagem de fé. Deus é digno de confiança. Ele é fidedigno, ele é merecedor de toda confiança da nossa parte. Portanto, aquilo que ele começou na minha e na sua vida, ele não tem plano nenhum de abortar ou de interromper, e sim de concluir. E a minha e a sua fé não pode questionar isso em momento algum. Mas eu quero falar desse assunto, tentando o tempo todo chamar a sua atenção, não só para o que Deus faz, mas para aquilo que ele é. Esse é um tema que eu posso dar essa mensagem hoje. Esse tema é acima de qualquer suspeita. Eu quero que você possa olhar para o caráter de Deus da forma correta, uma vez que a fé se apoia no caráter de Deus. E para que a gente possa entender esse texto, que vai ser tanto o ponto de partida como o trilho da nossa conversa,
eu gostaria de construir a exposição do que Deus colocou dentro de mim em cima de 3 fundamentos bem distintos. No primeiro deles, eu gostaria que nós olhássemos exemplos bíblicos, em especial do Antigo Testamento, que precisam ser considerados. Mesmo que estejam falando de um outro povo, que viveu numa outra aliança, em uma outra realidade, a Bíblia sustenta que essas coisas que lhes aconteciam foram escritas para nossa advertência. Portanto, há lições a serem aprendidas para a prática da nossa fé hoje, quando consideramos esses exemplos. Depois de considerar esses exemplos, em segundo lugar, eu quero trabalhar o conceito da parte de Deus e a nossa. Porque alguém que ouve a declaração de que o Deus que começou a boa obra vai terminar, pode chegar a uma conclusão precipitada, equivocada, de que se trata de unilateralidade. Deus faz tudo sozinho, Ele começou, Ele termina, e nós não temos que nos preocupar com nada disso. Eu quero te mostrar que, biblicamente, esse tipo de afirmação não se sustenta. Nós precisamos entender interação, nós precisamos entender a nossa responsabilidade no processo, e nós vamos falar disso em segundo lugar. Para somente em terceiro, trabalhar aqui o questionamento do que significa confiar em Deus. E acho que dessa forma nós vamos conseguir ter uma visão melhor e ampla. Bom, eu gostaria que, se possível, você me acompanhasse num texto bíblico, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos inicialmente ler do versículo 1 até o versículo 6. Mas depois de ler esse texto, eu vou pedir que você não feche, ou se fechar aqui, marque esse texto na sua Bíblia, porque daqui a pouco, no próximo tópico, nós vamos continuar a leitura desse texto, onde paramos. Como agora vamos ler do 1 ao 6, daqui a pouco nós vamos ler do 7 ao 13. Mas me acompanhe por hora do 1 ao 6, em 1 Coríntios 10. O texto sagrado diz: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Bom, para começo de conversa, Paulo está escrevendo a uma igreja de gentios convertidos. Não está escrevendo aos judeus do Antigo Testamento, e sim a gentios, a não-judeus que se converteram. No entanto, ele diz: eu não quero que vocês ignorem a história dos nossos pais, os patriarcas da nação de Israel. A razão pela qual eles não poderiam ignorar isso é porque há muito ensino que foi promovido por meio dos paralelos entre o que eles viveram e o que Deus quer fazer conosco. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que todos eles estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. E ele diz que todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Nunca houve um batismo literal na nuvem e no mar. Mas Paulo toma isso como uma simbologia que retrata nossas experiências do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. Ele também fala a respeito de comerem de um alimento espiritual, uma referência ao maná. Assim como eu e você hoje, de acordo com a declaração de Cristo, nos alimentamos não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que eles beberam de uma bebida espiritual, e comigo, com você, não é diferente. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós lemos no verso 13 que a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. Então ele está estabelecendo paralelos. No entanto, ele diz que apesar de toda a boa intenção de Deus para com esse povo, aliás, quando ele diz que bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo, é lógico que isso não é literal. Quando você vai ler as afirmações lá, da jornada, do êxodo desse povo que sai do Egito rumo à terra prometida, nas duas ocasiões em que a água saiu da rocha, uma quando Moisés feriu e outra quando era para ter falado e acaba ferindo novamente, nós podemos observar que até hoje essas pedras se encontram geograficamente falando no mesmo lugar. A pedra não os acompanhou de forma literal, mas obviamente Paulo está falando do que significa a experiência deles em relação ao que nós experimentamos hoje na nova aliança. E depois de estabelecer esses paralelos, ele nos mostra que o que aconteceu com eles serve de exemplo para mim e para você. Ou seja, eu e você não podemos ignorar as histórias do Velho Testamento, como se elas fossem mera e simplesmente um retrato de um momento cronológico da história de um povo ou de algumas pessoas.
Nós precisamos entender que elas apontam lições práticas para mim e para você hoje. E com isso em mente, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que os israelitas erraram inúmeras vezes em não reconhecer que aquele que começou na vida deles a boa obra haveria de concluir. Eu quero dar apenas alguns exemplos. Acredite, no ano passado, enquanto Deus me fazia refletir sobre essas coisas e falava, sobre isso ao meu coração, eu fui estudar com muita calma o Pentateuco e eu tive dificuldade de separar poucos exemplos na hora de compartilhar, porque eles erraram muito. Eu separei para agora 3 exemplos e quando chegarmos no último tópico da mensagem eu vou abordar um quarto. O primeiro deles está em Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 10 a 14. Então logo eles saíram do Egito, então logo Faraó deixa a nação de Israel sair do Egito, ele muda de ideia, se arrepende, resolve persegui-los. E o texto sagrado diz assim: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Vamos olhar o que aconteceu. Deus os tira do Egito com mão forte, com o braço estendido, diz a Escritura, com sinais, milagres e prodígios. Aliás, diga-se de passagem, sinais, milagres e prodígios nunca antes visto na história. Agora que eles saem, o faraó simplesmente decide persegui-los. E o posicionamento deles é dizer para Moisés: será que é por não ter sepultura no Egito que você nos tirou de lá para que a gente morra no deserto? De alguma forma, não importa tudo aquilo que Deus tinha feito por aquele povo, eles acreditavam que Deus não estava cuidando deles, e sim esperando o momento de sabotá-los, de puxar o tapete deles. Ele, na verdade, nos tirou de lá só para nos fazer morrer aqui. Ele não quer o nosso melhor. Diante desse posicionamento do povo, Moisés bate o pé, dizendo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento, o Senhor lutará por vocês. Por que é que Moisés está dizendo isso? Porque ele aprendeu a entrar num lugar de conhecimento bem mais profundo de Deus, e ele sabe que aquele que começou a boa obra vai terminá-lo. Deus não faria tudo aquilo para tirá-los do Egito, para depois simplesmente deixá-los morrer no deserto. Quem está entendendo, diga amém. Agora, esse homem está enxergando algo com clareza que o deixa tranquilo. O resto do povo está apavorado, morrendo de medo, porque não entendeu exatamente quem é o Deus que está agindo na vida deles. Sabe, a gente pode até olhar para o comportamento desse povo e dizer: vamos dar um desconto, era a primeira vez. Eles ainda não tinham tido nenhuma experiência nesse sentido, ainda estão aprendendo, mas a partir dessa experiência aprenderam, e com certeza não erraram. Quem dera pudéssemos falar isso. Quando você olha um pouquinho adiante, no capítulo 16, logo ao partirem de Elim, eles começam a se queixar. Eles podem até mudar a roupagem, pode até maquiar a murmuração deles com uma outra cara, com outro argumento, mas em essência a dúvida era exatamente a mesma. Olha o que o texto diz que aconteceu. Êxodo capítulo 16, eu vou ler os versículos 3 e 4. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Qual era a primeira desculpa de Êxodo 14? Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. Você conhece a história. Deus interviu, abriu o mar vermelho diante deles. Enquanto eles passavam debaixo do favor do Senhor, Deus atrapalhou o percurso dos egípcios e usou o mesmo mar que ele abriu para o seu povo passar. Usou aquele instrumento, quando fechou, para eliminar os egípcios. Deus deixou claro que tinha um compromisso de continuar aquilo que tinha começado na vida deles. Mas agora, quando eles estão no deserto, a reclamação é outra. Deus nos tirou de lá
para matar a gente, não no deserto, mas para matar de fome. Ou seja, eles continuam acreditando que Deus vai abandoná-los, eles continuam acreditando que Deus não tem um compromisso de continuar. O único erro que eles admitem é, a gente achava que era para morrer mero e simplesmente no deserto, mas entendemos, é para morrer de fome, mas que Ele quer matar a gente, Ele quer. Deus envia a provisão do maná, que sobrenaturalmente se manifesta por cerca de 40 anos. E de repente você diz, não, agora eles aprenderam a lição. Agora eles vão confiar que aquele que começou a boa obra vai continuar, não vai interrompê-las. Que é nada. O capítulo seguinte, o 17, diz que eles fizeram o mesmo quando chegam em Refidim e não encontram água. Êxodo 17, de 2 a 7, nós lemos. Então o povo discutiu com Moisés e disse, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu, passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sob a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que significa contenda e murmuração, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Essa sugestão ou não, novamente é de abandono. Agora observe, eles podem ter mudado de novo a roupagem da desculpa, os adjetivos da murmuração, mas em essência a incredulidade é a mesma. Não, antes nós achamos que Deus queria nos matar no deserto pela mão dos egípcios. A gente estava errado, porque depois a gente imaginou que Ele queria matar a gente era de fome, mas a gente descobriu que estava errado. Agora nós descobrimos que Ele quer matar a gente é de sede. Ou seja, eles continuam duvidando do compromisso de Deus de continuar aquilo que começou. De novo, Deus deixa claro, opera um milagre, faz água sair da rocha. E o interessante é que você vai perceber que ao longo de 40 anos, essa história se repete, se repete e se repete. Porque eles não entenderam algo fundamental, que todo crente, toda pessoa que serve a Deus precisa entender. Aquele que começou em mim, em você, em nós, aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tem um compromisso de terminar aquilo que Ele começou. O que é que eu e você precisamos compreender? Que isso não significa que, embora Deus tenha o compromisso, que Ele vai fazer tudo sozinho de forma unilateral. É muito importante que eu e você possamos entender isso. Deus estava decidido, quando os tirou do Egito, a colocá-los na terra de Canaã. Mas Hebreus capítulo 3, verso 19 diz, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ou seja, se eu e você não cooperamos com Deus em fé, nós não podemos experimentar aquilo que Ele já revelou ser a sua intenção de fazer na nossa vida. Isso significa o quê? Que é importantíssimo que eu e você não duvidemos ao longo do caminho, senão vamos abortar o processo. Deus não está agindo sozinho de forma unilateral. Ele está esperando a minha e a sua interação de fé. É importante que eu e você entendamos isso. Aliás, vamos voltar para o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10. A gente leu antes do versículo 1 ao 6, e agora eu gostaria, ao falar a respeito da parte de Deus e da nossa, que diz respeito aqui a nossa responsabilidade humana, não só a provisão divina. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, depois de ter lido até o 6, o 5, nos mostra que eles erraram, que eles falharam. O 6 diz que o erro deles foi registrado para nosso exemplo, para que a gente não cobice as coisas más como eles cobiçaram, ou seja, para que não falhemos como eles falharam, porque se falharmos como eles falharam, teremos o mesmo destino que eles tiveram. Vamos ficar fora daquilo que Deus tem para nós. Então no verso 7, que é uma continuação, eu acho que vale lembrar você que a Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos. Aliás, o que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta. Se você não sabe, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos aconteceu em dois momentos distintos. A primeira em capítulos, no ano 1200 da era cristã.
A segunda em versículos, mais de 300 anos depois, já entrando 1500, quando o Brasil já estava sendo descoberto, é que a Bíblia foi dividida em versículos. Essa divisão foi só para nos ajudar a localizar o texto. Mas muitas vezes, por causa disso, a gente lê um versículo e ignora o resto. Então Paulo está continuando o mesmo raciocínio. Depois de dizer no versículo 6, para não cobiçar as coisas más como eles cobiçaram, no 7, ele continua e diz: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Depois de todas essas advertências que falam da nossa responsabilidade de nos conduzir de forma certa, de não agir de forma errada, vem o verso 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, e aqui você tem um elo de ligação, a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso é algo do qual eu e você somos responsabilizados. O que está em pé tem que cuidar para não cair. Mas ele também diz no verso 13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deixa eu apresentar isso de forma rápida, breve. Na nossa conferência Graças Transformadoras nós vamos entrar firme nesse texto. Mas depois de nos responsabilizar a ficar de pé, porque nós temos que entender a parte de Deus e a nossa. Então, se por um lado nós não temos uma unilateralidade, Deus agindo sozinho, por outro lado não temos o ser humano agindo sozinho. O que nós temos é um elemento de interação. Aliás, quando Paulo entra aqui nos versículos 7 a 13, ele deixa claro que está falando de uma vida de santificação. E quando o assunto é santificação, você vai encontrar tanto a parte divina, que é a provisão de Deus, como a responsabilidade humana. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, no verso 22, daqui a pouco eu volto em 1 Coríntios 10. 1 Tessalonicenses 5, verso 22, Paulo diz: abstenham-se de toda forma de mal. Quem que tem que se abster do mal? Eu, você, cada um de nós. A Bíblia não está dizendo para a gente orar para Deus nos manter distante. A Bíblia está dizendo: eu e você que nos abstemos do mal. Ponto final, responsabilidade humana. Agora, isso significa que a santificação é um processo meramente humano? Não. O verso 23 diz: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Aqui nós temos a parte de Deus na santificação. O resultado, ele diz: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Resultado final, verso 24: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. A maior parte do tempo que o crente ouve a expressão chamado, ele pensa só em ministério. Mas a maior recorrência do uso da palavra chamado do Novo Testamento tem mais a ver com o convite à salvação do que necessariamente o chamado ministerial. Agora a Bíblia está dizendo: fiel é o Deus que nos chamou, o qual também o fará. O que significa o qual também o fará? Aquele que nos tirou do Egito tem um compromisso de continuar a obra que ele começou. Ele não nos tirou do Egito para nos abandonar no deserto a fim de que a gente pereça. Ele tem um compromisso de continuar aquilo que ele começou. E aí o texto chama Deus de fiel, porque ele está colocando os meus e os seus olhos no caráter de Deus. A fé se apoia no caráter de Deus. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Não faz sentido imaginar que Deus liberta eu e você das garras do pecado para depois não nos dar condições de vencer o pecado no meio da caminhada cristã. Mas alguns acreditam ser impossível. E aí Paulo está dizendo: vamos voltar para 1 Coríntios 10. Você que está em pé, cuide para não cair. É nossa responsabilidade. Mas só a nossa parte? Não. Também tem a de Deus. Porque Deus nunca nos deixa somente vendidos à nossa própria sorte. Judas, capítulo único, verso 24, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele manda eu e você ficar em pé para não cair. Mas ele também está dizendo: eu tenho provisão para te ajudar a permanecer de pé. É aí que você vai linkar o verso 13 com o 12. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. De novo ele vai usar a expressão Deus é fiel no contexto.
Ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ué, se Deus me arranca do Egito, que espiritualmente significa o mundo e o pecado, mas não me dá condições de continuar vencendo, Ele me abandonou no meio do processo. Mas a Bíblia diz, Ele é fiel. Ele não começa algo para deixar eu e você vendido à própria sorte, perdido ou desprovido no meio do caminho. Então a Bíblia diz, Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Então vou voltar na primeira frase, não sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana. Ela não é sobre-humana, ela é natural, ela não é sobrenatural. Apesar da maioria dos crentes insistir, não pastor, aquela tentação foi demoníaca, foi diabólica, foi infernal, foi satânica. Aliás, perguntei para um outro dia que me confessavam as bobagens que fez, como é que você chegou a esse ponto? É que todos os demônios do inferno se levantaram contra mim. Falei, aí não, velho. Foi estar pior do que teoria da conspiração? Somos cerca de 8 bilhões no planeta e os capeta todos são só seu? Todos os demônios só para tu, não sobrou nenhum para atazanar o resto de nós? Falei, você deve ser o centro do universo. Aí ele tentou mudar o discurso, não era todo, mas eram muitos. Legiões. Amigo, a Bíblia está dizendo que não sobreveio tentação como fosse humana. A tentação humana. Ah pastor, mas a Bíblia diz que o diabo é tentador. É verdade, a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14. Cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Pastor, então como conciliar as duas frases? O tentador é externo, está do lado de fora. A tentação é interna, está do lado de dentro. O tentador do lado de fora não empurra para dentro de você um desejo que você não tinha. Ele só aperta os botões do que está em você. Ele só provoca o que está em você. Ainda que o externo, o tentador externo, seja um ser sobrenatural, a tentação não é. Porque ele só pode provocar naturalmente os seus desejos e nada mais do que isso. Agora pensa comigo, se eu e você acreditamos que a tentação é sobrenatural e que vencê-la é um esforço humano e natural, quem é que ganha essa briga? Nenhum de nós vai vencer essa batalha. Mas se eu e você entendemos o contrário, e só há um elemento nessa história que é sobrenatural. Gente, sobrenatural não é, nunca foi, nunca será tentação. Sobrenatural nesse texto, no verso 13, é o livramento. A Bíblia diz, Deus proverá livramento. A única coisa sobrenatural aqui não é a tentação, é o livramento. Mas a gente acredita que tentação é sobrenatural. E o livramento que é, a gente acha que não. Isso é natural, é esforço humano. Quem é que ganha essa briga? Mas se você entender que a tentação é humana, natural, e que o livramento é sobrenatural, aí a pergunta não é quem é que vence, a pergunta é quem é que segura a gente, quem é que impede a gente de ganhar essa batalha. Só que ao estabelecer esse desenho, de novo, Paulo vai dizer, assim como diz fiel que vos chama, ele vai dizer, Deus é fiel, não vai permitir que você seja tentado além da sua capacidade, porque não faria o menor sentido ele nos lavar dos nossos pecados em Cristo Jesus, para dizer depois, pois é, mas para continuar o caminho eu não tenho nada para te oferecer. Aquele que começou em nós a boa obra há de terminá-la. Mas eu e você vamos ter que entender e aprender a importância de interagirmos com Ele. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel e provê recursos para permanecermos de pé, não anula o fato de que somos responsabilizados a também permanecermos de pé. Uma coisa não anula a outra, elas se complementam. E quando eu e você entendemos interação, porque outro dia um falou para mim, mas a Bíblia diz que Deus é fiel mesmo que quando nós não somos. Eu falei sim, isso significa que Ele não muda porque você é volátil. Mas não significa que se você não for fiel, que isso não traz prejuízos para você. Significa que Deus permanece o mesmo. Ou seja, o texto está falando que Ele não muda e não que você pode ser infiel e que isso não terá resultados. Hebreus 3,19 diz, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Leia-se, infidelidade. O termo fidelidade, traduzido no Novo Testamento, é sempre o mesmo da palavra fé. Ou seja, se eu e você não cremos, nós estamos nos sabotando. Paulo escreve a Timóteo, e eu acho interessante que ele fala tanto da parte de Deus como da sua. Em 2 Timóteo 4,7 ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Quem que combateu o combate? Paulo está dizendo, fui eu, não foi Deus que fez no meu lugar. Quem que encerrou, completou a carreira? Paulo está dizendo, fui eu, não foi Deus que fez em seu lugar. Quem guardou a fé? Ele está dizendo, fui eu. Agora isso significa que Paulo estava sozinho? Não. Na mesma segunda a Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, ele diz, eu sei em quem tenho crido.
Eu amo essa frase, eu sei em quem. Eu e você não cremos em algo, nós cremos em alguém. E bota um baita de um A maiúsculo nesse alguém. Eu sei em quem tenho crido e estou certo. A mesma palavra de convicção quando ele diz estou certo de que aquele começou. Agora ele diz eu estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo está dizendo, eu vou completar a carreira, eu vou guardar a fé, eu vou combater o bom combate, mas eu sei que eu tenho recursos da parte dele para me guardar no processo, para que eu complete isso. Então nem é Deus sozinho, nem a gente sozinho, mas há uma interação. Eu gosto de chamar isso de os dois lados da moeda. A parte de Deus e a nossa. Agora, dito isso, eu gostaria que eu e você pudéssemos questionar, e aqui que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo no terceiro tópico. O que significa confiar em Deus? Em Hebreus, no capítulo 3, eu quero ler dos versículos 12 a 14. De novo a Bíblia está usando como exemplo essa geração que sai do Egito, no êxodo rumo à terra prometida. E tomando aquilo que eles vivenciaram como o ponto de partida para advertências que eu e você precisamos receber, o escritor de Hebreus, pelo Espírito Santo, diz, vou ler do verso 12 ao 14 de Hebreus 3. Tenham cuidado, irmãos, de novo aqui responsabilidade humana. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Outra tradução diz um perverso coração de incredulidade. Ele diz assim, que nenhum de vocês tem um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Agora preste atenção. Como que eu e você nos aproximamos de Deus? Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A fé leva eu e você a nos aproximarmos de Deus. Mas a incredulidade nos afasta do Deus do qual antes nos aproximamos quando cremos. Fé não é algo para se exercer só no dia da conversão. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É fé hoje, é má fé amanhã, é má fé ainda depois da manhã. Quem está entendendo aí, diga amém. Agora, se eu e você que usamos a fé para nos aproximar, deixarmos que haja um perverso coração descrente ou de incredulidade, nós vamos nos afastar. Depois dele nos advertir, tenha cuidado para que ninguém se afaste por incredulidade. No verso seguinte, o 13 diz, pelo contrário. O que é o contrário de afastar? Colar nele, ficar, como vocês dizem aqui em Minas, agarradinho. Ele diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então ele afirma, verso 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim. Olha o baita condicional aqui, se de fato guardarmos firmes até o fim, guardamos o quê? A confiança que desde o princípio tivemos. Não adianta apenas crer no início e depois comprometer a sua fé. A fé que você manifestou desde o início, ela deve ser guardada, ela deve ser preservada até o fim. Diga comigo, guardar a confiança até o fim. Fala para o irmão que está ao seu lado, guardar a confiança até o fim. Aleluia, glória a Jesus. Esse alarme aqui quer dizer que acabou meu tempo ou não? Parou. Quando eu olho para essa declaração de guardar firme até o fim a confiança, o que eu e você precisamos entender? Não há possibilidade de você imaginar que está tudo garantido sem que você preserve a sua fé, sem que você preserve a interação com aquele que começou em você a boa obra, que da parte dele não vai interrompê-la, mas ele está dizendo, você pode parar aquilo que eu não quero parar. Quando nós entendemos isso, precisamos então, se eu e você temos que guardar firme a confiança até o fim, nós precisamos entender o que significa confiar em Deus. Eu tinha prometido citar um último exemplo dos israelitas, nós vamos fazer isso agora. Se você quiser me acompanhar, Deuteronômio capítulo 1, eu vou ler dos versos 26 até o 32. Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Nele você encontra não só a repetição do que de mais importante Deus havia dito por meio de Moisés nos primeiros 4 livros, mas também temos uma espécie de highlights, de melhores e piores momentos do êxodo da nação.
E nessa recapitulação, Moisés diz para o povo assim: porém vocês não quiseram ir. Estava falando do momento onde eles estavam no limiar da terra, que era para ter entrado na terra prometida. Ele diz: porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes. Guarde esse erro aqui: rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram, segundo erro, murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Gente, vamos parar aqui. Lembra que antes eles disseram: não, Deus nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto pela mão dos egípcios. Depois disseram: não, a gente estava errado. Deus não queria matar a gente desse jeito, Ele queria matar a gente, era de fome. Depois disseram: não, a gente estava errado. Ele mandou o maná, sustentou, mas Ele queria matar a gente, era de sede. Aí Ele mandou água. Agora o que é que eles estão dizendo? Quase 40 anos depois, no limiar da terra. Perdão, quase 40 anos não, estamos falando da primeira geração. Alguns dias depois, no limiar da terra, eles estão dizendo: não, Deus queria matar a gente pela mão dos amorreus, dos cananeus. Ou seja, a gente estava errado. Não era no deserto pela mão dos egípcios, não era de fome, nem de sede. Ele queria fazer a gente ver a terra, botar o doce na boca da criança, depois arrancar, puxar o tapete da gente e acabar com a gente. Eles continuam acreditando que Deus não tem nenhum compromisso de continuar. Ou seja, eles vão mudar a desculpa o tempo todo. E eu olho para a vida de alguns crentes e eu vejo isso. Ele tem um problema financeiro: Deus não me ama. Ele tem um problema familiar: Deus não se importa comigo. Não importa o problema que ele passa, ele só vai mudar a lente dele de um problema chamado falta de confiança, que não se resolve de outro jeito a não ser por meio da luz da lente da Escritura, entendendo quem Deus é. Alguém que está acima de qualquer suspeita. Alguém que tem o compromisso de não te abandonar e de não interromper da parte dele o processo no meio do caminho. Agora, se essa forma de olhar não for mudada, o destino é certo e inevitável. Eles ficaram de fora daquilo que Deus tinha. E eu e você, se seguirmos o exemplo errado, ruim, negativo deles, teremos o mesmo resultado final péssimo que eles tiveram. Diante do que eles estão falando, Moisés responde: então ele lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. O que é que Moisés está dizendo? Gente, olha para trás. Lembra o que ele fez no Egito. Depois de sair do Egito, lembra tudo que ele fez no deserto, quando vocês acharam que ia morrer pela mão de Faraó e Deus mostrou que estava com vocês. Quando vocês acharam que ia morrer de fome e Deus mostrou que não tinha abandonado vocês. Quando vocês acharam que ia morrer de sede e Ele de novo mostrou que não abandonou vocês. Lembra de tudo que Ele fez em favor de vocês. E de vez em quando eu e você precisamos parar e olhar para trás e lembrar de algumas coisas que Deus tem feito. Eu me lembro de um dia que eu acordei desanimado. Eu imagino, talvez essas coisas não aconteçam aqui em Minas Gerais, mas lá no Sul acontece com a gente. Às vezes você acorda e o mundo, em vez de colorido, está branco e preto. A sensação que Deus está distante. E eu estava desanimado. Mas pensa naquele dia ruim que você está para o crime. E eu encontrei um crente desses animado, que lá no Sul nós acostumamos a apelidá-los de aleluiados. Só que eles estão agarrados no trifásico, no fio desencapado. Eles estão empolgados o tempo todo. Quando encontrei esse camarada na rua, ele: glória a Deus, pastor Luciano, que alegria poder te encontrar. E eu estou pensando: hoje não, me deixe em paz. Ele falou: eu vi alguém contando um testemunho que o senhor deu, de que Deus fez isso, isso e isso na sua vida. É verdade? Eu falei: é verdade. Esse último detalhezinho aqui precisa de um ajuste, mas foi isso mesmo. Pastor, o senhor pode compartilhar a história? Eu falei: não, é isso aí que você falou. Não, pastor. O senhor gosta de contar a história com detalhes. Eu quero saber detalhes. E a minha vontade é dizer: me deixe em paz. Mas eu vi que eu não ia conseguir me livrar dele. Eu só tinha um jeito de me livrar dele. Era dar a história com detalhes. Então lá vou eu. Eu começo a contar os detalhes. Ele vai fazendo perguntas. E eu vou até terminar. Quando terminei, pensei: agora eu vou embora. Eu falei: pastor, e essa outra história que eu vi? É verdade também ou é lenda urbana? Eu falei: aqui aumentaram um pouquinho mais, mas a história é verdade. Só pode me contar isso aí? Não, pastor. Detalhes. Eu estou pensando: por que você apareceu na minha vida hoje, criatura?
Mas eu falei, é melhor eu me livrar dele. E lá fui eu dando detalhes. Mas na segunda história, enquanto eu estou dando detalhes, com a lembrança do que Deus tinha feito na primeira, mas a segunda, o gatilho que isso desatou, eu comecei no meio da história a me empolgar. E quando eu terminei com detalhes a segunda, eu falei, quer ouvir outra? Porque agora o empolgado era eu. Sabe do que eu lembrei de Jeremias falando? Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Há momentos que eu e você precisamos lembrar o que Deus tem feito, porque o que Ele já fez é uma declaração de que o Deus que não muda tem intenção de continuar fazendo. Milagres do passado não devem ser esquecidos, não porque a gente vai se conformar só com eles, mas porque eles nos lembram que aquele que fez uma vez vai fazer de novo, vai continuar agindo. E eu saí daquele lugar enlouquecido. Moisés está dizendo, lembrem tudo o que vocês viram que o Senhor, seu Deus, fez. Mas no verso 32 ele diz, mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, nem depois do que eu falei para lembrar, nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Eu destaquei antes que a Bíblia mostra que os erros deles foram rebeldia e murmuração. Mas quando ele termina dizendo, e nem assim vocês creram, deixa eu dizer algo. A premissa inicial do erro deles, antes da rebeldia ou da murmuração, foi incredulidade. Eu lembro que anos atrás, o pastor Marcelo Jamal estava ministrando num evento nosso e ele diz, os pregadores costumam dizer equivocadamente que o primeiro pecado lá no Éden foi a desobediência. Eu estou pensando, tu tá maluco, meu amigo? Todo mundo que sabe que foi a desobediência. Deus falou para não comer, desobedecer e comer, como é que você vem? Sugeria ao contrário. E ele dizia, antes de você ficar brigando comigo na sua mente, me deixa explicar. A única razão pela qual eles desobedeceram, e a desobediência foi o primeiro pecado externo, foi porque primeiro internamente eles duvidaram do que Deus falou. Satanás colocou em xeque a confiabilidade do que Deus tinha dito. Se ele simplesmente tivesse abraçado o que Deus falou para não comer, ele sabe o que faz, ele não é injusto, ele não é infiel. Se ele diz que tem consequência, tem. Se ele diz que tem bênção, tem. Ponto final, não tem mais nada para negociar. Se eles não tivessem duvidado do que Deus falou, jamais teriam desobedecido. A mesma coisa com essa geração. Se não tivessem sido incrédulos, jamais teriam sido rebeldes, jamais teriam murmurado. O problema é sempre falta de confiança. Isso precisa levar eu e você a entender com clareza o que significa confiar em Deus. Eu acredito que confiança se resume basicamente em duas atitudes. A primeira é a convicção de que Ele não nos abandona. Eu vou repetir, se você quiser pode repetir comigo, a convicção de que Ele não nos abandona. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, citando uma porção do Antigo Testamento, o escritor diz, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Eu amo essa ênfase, de maneira alguma, nunca, jamais. Ele diz, eu não vou deixar você, eu não vou abandonar a premissa da confiança. Ela precisa estar estabelecida nisso. Deus tem um compromisso, foi promessa e declaração dele. Ele que não pode mentir disso. Não tem jeito de eu virar as costas para você, de eu desistir de você. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, não importa o que aconteça, Ele prometeu estar comigo e contigo. Agora, se o primeiro elemento, o primeiro aspecto, a primeira atitude da confiança é comprometido, vai bagunçar o segundo. Qual é o segundo? É a decisão de não desistir. Eu só consigo manter a decisão de não desistir de Deus se eu sigo confiando que Ele não desiste de mim. Se eu acreditar que Ele vai me abandonar no meio do processo, eu não tenho forças para não desistir dEle. Aí você vai entender a diferença de atitude entre Jó e a sua esposa. A mulher de Jó olha para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Depois de tudo que passaram, ela fala, você ainda guarda a sua integridade, você vai honrar Deus com as suas atitudes. O que ela basicamente está dizendo? Ele abandonou a gente, Ele largou a gente na mão, nós estamos sozinhos. De que vale ser fiel a Ele?
As pessoas só desistem dele porque primeiro acreditam que ele desistiu delas. Jó olha para sua esposa e fala o que muito marido já quis falar para a sua. Você fala como uma louca. E diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar sobre a terra. De novo convicção, eu sei. Eu sei. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39, aqui eu termino. Falando da decisão de não desistir, diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Eu não vim aqui jogar pedra em você, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu vim te trazer uma mensagem clara da parte de Deus. Não desista, não perca a sua confiança, ela tem uma grande recompensa. Eu não sei como vai ser aquele dia quando eu e você cruzarmos os portais da glória. Eu fico imaginando, eu me dou o direito de imaginar que a hora que eu passar por lá de dentro, eu vou olhar para trás com desdém. Para todo momento de prova, de dificuldade, para todo perrengue que eu e você enfrentamos a vida, eu me imagino olhando para trás com desdém, dizendo, valeu a pena, valeu a pena. Não perca a sua confiança, ela tem grande recompensa. Mas o texto diz, vocês precisam perseverar. Então o que é expressar confiança? Perseverar é dar de teimoso, é dizer eu não desisto. Se ele não desiste de mim, por que é que eu vou desistir dele? Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Aí vem a citação do livro de Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Não abandone a sua confiança, porque eu e você não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé para a conservação da alma. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá um instante. Nos dias de Jeremias, a nação estava chegando ao auge, ao clímax da apostasia. Diante de toda a rebeldia e desobediência, do juízo que Deus está anunciando, muitos deles estavam dizendo, acabou-se a nossa sorte e a nossa esperança. É no momento onde eles estão discutindo o estado lastimável em que chegaram, que Deus, por meio de Jeremias, lá no capítulo 29, no verso 11, diz, ei, ele fala para esse povo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Ele diz, quem foi que deu a vocês o direito de deduzir o que é que eu estou pensando? Quem sabe o que eu estou pensando sou eu é que sei. Então deixa eu dar a letra, deixa eu dar a real para vocês. Ele diz, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está dizendo mesmo agora, quando vocês chegaram ao ápice, ao clímax da apostasia. É lógico que se seguirem nesse caminho, vocês vão colher os frutos, mas ele diz mesmo agora, se vocês se arrependerem, eu que permaneço fiel, mesmo quando vocês não são, mas dependo de vocês voltarem à fidelidade, vou restaurar a sorte de vocês. Talvez você esteja me ouvindo hoje, nesse lugar ou pela televisão, e você esteja pensando, pastor, tá demais, eu desisti, eu me esfriei, eu me afastei, eu me desviei. Nunca é tarde demais. Você poderia sofrer menos se tivesse tomado essa decisão de voltar para ele antes, mas não precisa sofrer mais do que já sofreu ou vai sofrer se não voltar para ele agora. E ele está dizendo, eu é que sei, então não pense no meu lugar, deixa eu te dizer o que é que eu estou pensando. Eu amo aquele texto das Escrituras, quando diz que Elias foi levado ao céu num redemoinho. Logo depois disso, Eliseu passa o Jordão, os filhos dos profetas chegam para ele e diz, deixa a gente procurar o corpo de Elias. Pode ser que Deus o tenha jogado num monte ou num vale. Eliseu diz para eles, deixa esse negócio quieto. Não, mas que deixa para lá. E a Bíblia diz que apertaram tanto com ele, que Eliseu diz, vai, vão. 50 homens, por 3 dias, buscaram intensamente o corpo. E eles voltam para Eliseu e dizem, não achamos em lugar nenhum. E aí Eliseu vai fazer o papel da esposa no casamento. Eu não disse? Eu não falei? Todo marido aqui sabe, se não ouviu o conselho da esposa, há uma grande probabilidade da história terminar desse jeito. Ela dizendo, eu falei, eu te disse. O que Eliseu está dizendo, gente, não faz sentido Deus tirar o servo dele da forma apoteótica como fez.
vai jogar no meio do caminho, abandonar em algum lugar. O Deus que começou, termina o que começou, não desiste no meio do caminho. Não tinha a menor chance de vocês achar esse corpo, porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Mas eu e você não podemos apenas ter informação. O que você precisamos é da mesma convicção, para como Paulo dizer, eu estou certo, eu estou convicto de que ele vai continuar. Não perca a sua confiança. Não perca a sua confiança. Feche seus olhos. Espírito Santo, o Senhor é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. Tua palavra foi anunciada e é por meio dela que a fé vem. Eu oro, restaura a medida de fé no coração dos meus irmãos e irmãs, neste lugar, aqui e agora, e para aqueles que nos acompanham pela transmissão. Espírito Santo, sopra o teu fôlego de vida, como o Senhor soprou naquele vale de ossos secos da visão de Ezequiel 37. E traga, ó Deus, um novo ânimo. Traga, ó Deus, muito mais do que uma reação emocional. Traga fortalecimento à fé de cada um. Que possa haver, ó Deus, um novo posicionamento de confiança. A capacidade de colocar os nossos olhos no Senhor, reconhecendo que o Senhor é fiel. De apoiar a fé sobre o teu caráter. Um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que não pode negar-se a si mesmo, e um Deus que não interromperá aquilo que começou. Então nós queremos seguir cooperando contigo. Desperta os nossos corações. Fortalece a fé dos meus irmãos e irmãs essa noite. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.